Olá, tudo bem? Como vão? Espero que este vídeo, ao chegar até você neste final de semana, o 1º de agosto, te traga a oportunidade e a possibilidade de se aproximar ainda mais da palavra. Lembrando que para nós a palavra não é a letra escrita, a palavra é o Espírito que se manifesta na ação de Deus em nosso favor. Essa é a palavra. Jesus Cristo é a palavra porque Ele é a manifestação de tudo aquilo que Deus é em nosso favor. Neste primeiro final de semana de agosto, a igreja nos convida, através da liturgia, a celebrar a transfiguração do Senhor. A transfiguração que é, por excelência, uma manifestação, uma teofania, onde os discípulos sobem com Jesus, o Jesus com quem eles andavam, com quem eles conversavam, e no meio daquela experiência de convivência no monte, onde Jesus tinha por hábito rezar e se concentrar e entrar em contato com Deus, a partir dessa experiência, os discípulos descobrem que Ele é aquele que faz a ligação entre os profetas e a lei com a boa nova da salvação que é realizada em Jesus Cristo. Nessa perspectiva, o texto que a gente lê neste final de semana é Mateus 17, 1-9. Mateus 17, 1-9. E é aquele texto que é uma preciosidade, que vale a pena ler, meditar, mastigar, sugar o que o texto apresenta de mais bonito e permitir que a palavra, não a palavra escrita, mas a ação do Espírito de Deus em nosso favor se manifeste também na nossa vida. O texto ele é perfeito em todos os sentidos. Primeiro porque ele possibilita um deslocamento geográfico, ele sai da planície, do planalto, vai para o monte, ele possibilita um deslocamento teológico. Este com quem nós andamos é de fato aquele que deveríamos esperar, é o Filho amado que é manifestado, é uma mudança, um deslocamento para aquilo que a gente percebe sobre Deus, um Deus que confirma e que dá autoridade a seu Filho, mas é também a possibilidade da igreja primitiva, representada pelos discípulos que sobem o monte com Jesus, de também entender que muitas e muitas vezes ela pode subir, ela pode fazer esse deslocamento, mas ela não pode querer ficar morando lá em cima. Ela não pode ficar querendo achar que o lugar dela é descolada da realidade. Ela está no monte, ela pode comer da presença de Deus, ela pode se alimentar do amor de Deus, mas ela não pode querer ficar ali em cima. Então vamos por parte. O primeiro deslocamento é o deslocamento geográfico. Esse deslocamento geográfico a gente percebe em toda a ação de Jesus. Ele não criou nenhuma igreja para ele. Ele se locomovia, ele ia aonde ele estava, ou ele frequentava a sinagoga, ou ele se reunia com as pessoas em algum lugar público. Na beira do mar, na montanha, ele ficava na planície e ele ficava o tempo inteiro se deslocando. O fato de Jesus se deslocar, a gente não pode esquecer que é um indicativo do missionário. É aquele que se locomove na direção da missão e não na direção da acomodação ou do conforto. Ele se locomover, ainda mais no tempo dele, a pé, pelo deserto, pelas estradas perigosas, chegar numa cidade desconhecida, ter que criar espaço para a pregação, para o anúncio, para a presença dele como missionário do Pai, é algo muito desafiante e é algo muito significativo de entender na pessoa de Jesus. Deslocar-se é um verbo que casa muito bem com missão. A missão é o deslocar-se.
O segundo deslocamento é a percepção de que aquele com quem a gente anda é aquele que Deus quer revelar na nossa vida. Esse deslocamento teológico, ele não pode ser uma coisa simplesmente mágica. E aí, infelizmente, hoje as pessoas buscam esse deslocamento mágico. Elas querem encontrar Deus de uma forma mágica, de uma forma intempestiva, de uma forma assustadora, para que elas possam ou acreditar, ou postar e contar e falar e testemunhar, e de algum modo isso trazer para elas algum benefício. Não é. O deslocamento teológico é um deslocamento de aprendizado, de compreensão. Eu chego com uma percepção e eu recebo uma determinada informação, uma determinada ideia, um determinado acontecimento que acrescenta no meu aprendizado sobre a pessoa de Jesus. E os apóstolos são convidados a fazer isso. Um terceiro deslocamento é o deslocamento sobre a presença de Deus. É um Deus que está nos profetas, está na lei de Moisés, mas também está no Filho. Este é meu Filho amado. Escutai o que ele tem para dizer. Não porque os profetas tenham perdido o seu valor ou as leis tenham perdido o seu valor. Não. Mas é porque agora é o meu Filho quem vai dar legitimidade àquilo que é a missão do Pai. Portanto, escutai o que o meu Filho tem a dizer. Para a igreja primitiva, é um grande aconselhamento para que a igreja tenha clareza. Nós não vamos abrir mão dos profetas, tanto é que a gente continua lendo as profecias até hoje. Não vamos abrir mão da lei, a lei continua até hoje dentro da igreja, mas o centro, o eixo da nossa percepção de fé é a pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, esse deslocamento ele é muito importante, porque ele nos traz o exato tamanho e a exata exigência daquilo que é a presença de Deus na vida de todos nós. Porque é a partir de Jesus que nós conhecemos a Deus. A lei e os profetas precisam passar pela pessoa de Jesus para que nós consigamos conhecer a Deus. Mas também tem um deslocamento que é lidar com os desejos. Nesse momento em que o texto está sendo escrito, é um momento de grandes perseguições do cristianismo. E, portanto, seria muito natural que os primeiros cristãos quisessem, de algum modo, se esconder, fugir, desaparecer, ficar morando num lugar onde tem as tendas de Deus e a gente não tenha conflito. E aí a gente começa a entender que esse desejo que permanece em nós até hoje, ele precisa ser educado. Eu posso estar no monte e posso me alimentar da presença de Deus sempre. Esse deveria ser o nosso exercício cotidiano. E aí a Eucaristia é essa possibilidade de você se deslocar, você subir o monte, você escutar a palavra dos profetas e da lei, mas você olhar para Jesus e nele, num pedaço de pão, você fazer o reconhecimento. Esse é o Filho amado no qual Deus colocou toda a sua confiança. Porém, não dá para ficar morando lá em cima. Não dá para ficar longe dos conflitos, não dá para ficar longe das dificuldades, não dá para ignorar os problemas, não dá para esquecer das situações que são desabonadoras. É necessário descer sempre. Subir é um direito, descer é uma missão. Subir é um exercício de quem quer aprender e quem quer aperfeiçoar o seu olhar sobre todos esses deslocamentos que eu falei. Mas descer é a grande capacidade testemunhal, onde eu estou alimentado, eu estou capacitado para enxergar a presença de Deus e, portanto, eu não fico morando lá em cima, eu desço para o testemunho, para a missão, para o compromisso, para a execução do projeto de Deus. Porque eu escutei o Filho amado de Deus e, portanto, eu vou para baixo para poder testemunhar a presença desse amor na nossa vida. O grande problema
é que a gente não percebe essas contradições. Primeiro, porque subir ficou muito mais difícil. A gente ficou mais preguiçoso, a gente ficou mais apegado a uma série de coisas e a gente vai dando desculpas que só convence a gente mesmo, né? Ah, tá muito frio, ah, tá muito calor, ah, tá chovendo, é sempre a mesma coisa, não é legal. A gente vai dando desculpas que só servem para nós mesmos, para acalmar a nossa própria consciência. Mas subir ficou difícil. Agora, descer tem sido quase impossível. As pessoas não querem voltar a pisar no planalto, na planície, o lugar da realidade. Ou elas querem ficar morando lá em cima. E atenção, ficam sem autorização morando lá em cima, ou elas simplesmente ignoram e elas descem do monte como se tivessem asas, se recusando a pisar na realidade, a pisar naquilo que está acontecendo ao seu redor. As duas práticas não são boas. As duas práticas nos afastam da experiência de aprendizado das primeiras comunidades. E as duas práticas tiram de nós a oportunidade de fazer esse exercício como um crescimento espiritual, como um amadurecimento da nossa vocação, como um sentimento de estar em comunhão com Deus. Portanto, subir é um direito, é um convite, é uma oportunidade, e descer é uma responsabilidade, é um compromisso do qual eu não abro mão. Não porque eu não quero, mas porque eu escutei. Este é meu filho amado, escutai-o o que ele disse. Nem ele ficou morando lá em cima. Nem ele cedeu à tentação de construir a tenda e ficar morando lá em cima. Ele entendeu que lá ele se revestia de uma roupa tão branca e tão alvejada que fazia com que ele ficasse transfigurado, mas que aquilo era apenas uma alimentação, era uma oportunidade de enxergar as coisas de um jeito metafísico. Mas o compromisso mesmo é na realidade, descer, se assumir e voltar, porque é lá embaixo que a gente tem um longo caminho a percorrer. Que essa palavra nos anime, nos fortaleça e nos dê a graça de melhorar a nossa percepção do seguimento a Jesus Cristo e nosso compromisso com a sua bondade, com o seu amor e com o seu projeto. Um abraço, fiquem bem. Se você gostou, deixa um joinha. Se você puder comentar, ajuda. E se quiser compartilhar, eu agradeço imensamente. Quanto mais gente ouvir e ver esse vídeo, maiores são as chances da gente atingir a meta e poder dar um passo seguinte para o nosso trabalho. Um abraço, fiquem bem, fiquem na paz. Até a próxima.